Olá, meu irmão e minha irmã, que Deus continue lhe abençoando. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, se de manhã, tarde ou à noite, então um bom dia, uma boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste esse vídeo. Entre o trabalho, os afazeres, a questão também do julgamento do Lucas, nós sempre tiramos aqui um tempo para passar para vocês uma palavra, uma meditação, porque isso está em nós. Você sabe que mesmo trabalhando, eu sempre estou pensando alguma coisa em relação à palavra, em relação a um argumento, em relação a uma inspiração. Você sabe que quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, as coisas elas ficam mais leves quando nós nos apercebemos que Deus é soberano e que tudo está no controle dele. As coisas elas ficam mais leves, mais suaves. E aí eu lembro das palavras do Mestre, do Messias, do enviado, de Jesus, quando ele disse: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as vossas almas. Palavras lindas, né? Então, quando somos alcançados pela graça de Cristo, nós temos essa leveza na alma, essa leveza no espírito, não é verdade? É uma coisa maravilhosa. E eu estou aqui com a Bíblia aberta em 2 Coríntios. Eu estou usando a Bíblia Viva, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, que diz assim, o apóstolo Paulo falando aos irmãos e irmãs de Corinto. Paulo, ele escrevia cartas, aliás, ele escreveu 14 cartas, considerando também a carta aos Hebreus. Então ele diz assim: estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vós, que precisam lhes contar tudo a respeito de si mesmos e levar consigo longas cartas de recomendação? Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Que coisa linda, né? Paulo está dizendo, olha, nós não precisamos de carta de recomendação, porque vocês são a nossa carta. Quer dizer, a mudança, a transformação, o amor de vocês, a fé de vocês, falam por nós. E essas cartas que são vocês, elas são conhecidas e lidas por todos os homens. Cartas
escritas não com pena e tinta, né? Escrevia com pena e tinta, mas escrita pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos, porque na lei, né, a lei ela foi esculpida em pedras. Na graça, a lei está no coração. Na graça é o Espírito que dirige, que orienta. Aí ele diz: dizemos isto por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. O apóstolo Paulo reconhece que tudo aquilo que ele fazia não era dele, não saía dele, mas vinha do próprio Deus. Essa é a diferença, uma diferença muito grande quando nós somos alcançados pela graça. Quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, nós entendemos que tudo é de Deus, tudo vem dele, tudo é para ele, é para a glória dele. Não é porque você fez isso ou porque eu fiz aquilo. É como diz aquele versículo que eu sempre cito, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, quer dizer, nem a fé vem de nós. O autor da fé é o próprio Deus. Ele é o autor e o consumador da fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém se glorie. Então não tem espaço para o homem, a glória sempre é de Deus. E ele aqui fala da nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá a vida. Quer dizer, a lei, ela condenava, a lei acusava, a lei, ela, sabe, era assim. Mas a graça não, a graça é reconciliação, é amor, é misericórdia, compaixão. Hoje eu estive no julgamento do Lucas, que foi adiado, e eu quero agradecer as pessoas que comentaram. O Lucas ainda não foi condenado, embora nós esperemos que haja uma condenação, porque o que aconteceu realmente foi muito forte, foi muito duro. A Tereza, uma pessoa maravilhosa, fantástica, e como eu já falei, eu não fecho os olhos para aquilo que aconteceu, não. Mas eu não posso voltar atrás e impedir que o que aconteceu viesse a acontecer. Já aconteceu. Não posso trazer a Tereza de volta, até porque eu creio que os nossos dias estão contados e chega o dia de qualquer um, vai chegar o dia de qualquer um, que vamos partir desse mundo. E a Tereza, eu creio que ela está com o Pai. Nós não a perdemos, né? Ela voltou para o Pai, o espírito dela voltou para o Pai. Esse é o nosso consolo, essa nossa a nossa consolação. Mas e o Lucas? O Lucas ainda está aqui, né? O Lucas ainda está. Os médicos, psiquiatras que estudaram para isso, chegaram a um diagnóstico
dele ter um problema que precisa ser tratado. Infelizmente, quando nós percebemos que havia alguma coisa diferente com ele, tentamos levá-lo a um profissional, mas ele não quis. E ele já era maior de idade, já com 22 anos, 23. E se a pessoa não quer ir, não adianta, né? Funciona assim. Por exemplo, até para fazer visita para ele, ele só recebe visita se ele quiser receber e de quem ele quiser. Aqui em Portugal, não sei, no Brasil também acho que é assim. Respeitam muito a opinião da pessoa, a decisão da pessoa. Então, ele está aí. E eu não tenho que julgá-lo, porque quem vai julgá-lo são juízes, humanamente falando. E Deus, né? Se Deus vai julgá-lo, é com ele. Eu tenho que fazer a minha parte de pai, demonstrar o meu amor para com ele, que aumenta cada dia, dar a ele palavras de ânimo, mostrar para ele que eu amo, continuo amando, sempre o amei. Perdoar, eu sei que muitas pessoas não entendem isso, essa questão do perdão. Isso não tem nada a ver com o que eu sinta. Eu sinto muito tudo o que aconteceu. Sinto pela Tereza, sinto por ele, sinto pela família dela, pela minha família, sinto por todos. Até porque nós vamos falar aqui sobre sentimentos. Deus colocou dentro de nós sentimentos, para nós sentirmos mesmo. Ele não colocaria algo dentro de nós para nós não sentirmos, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 7. Entretanto, aquele velho sistema da lei, gravado com letras em pedras, que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, falando aqui a respeito da lei. Então, quando o rosto de Moisés brilhava, era a glória da lei, mas o rosto dele ia deixando de brilhar, aquilo ia se apagando, desvanecendo. Era mostrando que a lei era transitória, que a lei era passageira. A graça não, ela é eterna, ela é para sempre. Tá? Então era isso que representava. Não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. Veja, o plano de Deus hoje é esse. Aliás, o plano de Jesus vir foi justamente para justificar o homem, não foi para condenar o homem. O que condenava era a lei. A vinda de Jesus morrer na cruz do Calvário, foi o plano de Deus para justificar o homem. Justificar através do que aconteceu lá na cruz do Calvário. Então, diante de Deus, a partir do momento que eu creio em Cristo, eu creio no enviado, eu creio no que aconteceu lá na cruz do Calvário, eu sou justificado, eu fui justificado. Tá? De fato, aquela primeira glória, tal como foi mostrada no rosto de Moisés, não vale nada em comparação com a glória deslumbrante da nova aliança. Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu até, e por isso que eu uso às vezes as palavras sistema religioso, né? Então, se o velho sistema que se desvaneceu até acabar era cheio de glória celestial,
A glória do novo plano de Deus para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterna. Está vendo? A graça, ela é eterna. E aqueles que são escolhidos, eles serão alcançados de uma forma ou de outra pela graça. Eles serão alcançados. A Teresa, ela foi alcançada pela graça, porque eu passava para ela o entendimento, e ela ficava às vezes maravilhada, sabe? Ela dizia assim, puxa vida, como que nós líamos isso e não entendíamos, como que nós não compreendíamos isso. E eu falava para ela, mas tudo tem um tempo, e Deus, ele é como se ele tirasse um véu do nosso rosto. Ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, e porque temos essa esperança, agimos com grande confiança, não como Moisés fez quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer-se. Não só o rosto de Moisés estava coberto com o véu, mas a mente e o entendimento, do seu povo também estavam vedados e obscurecidos. Quer dizer, aquele véu que Moisés colocava no rosto, cobria a glória, né? Cobria ali aquele brilho. Então o apóstolo Paulo diz que não era apenas o rosto que cobria, mas cobria também o entendimento, cobria também a mente, sabe? Muitas pessoas hoje ainda estão, infelizmente, mas na hora certa Deus vai clarear, Deus vai trazer o entendimento. Ainda estão com esse véu na mente, ainda estão com esse véu no entendimento. E sempre que se traz alguma coisa nova, embora a nova aliança, o novo pacto não seja algo novo, isso foi revelado ao apóstolo Paulo, mas nos dias atuais tem se tornado mais latente, mais pessoas falando sobre isso. Ele vai dizer assim, ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos, né? Estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança. Porque este véu só pode ser removido por meio de Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os corações. Quer dizer, cobre os corações, cobre o entendimento, cobre os sentidos deles. Mas sempre que alguém se volta dos seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde está o Espírito, aí há liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós. Somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. A Ele quem? A Cristo. E nos tornamos semelhante a Ele também nos sentimentos. Passamos a amar ao próximo, passamos a sentir. Como é bom sentir. Puxa vida, é bom sentir. Quem não sente é porque está morto. Nós fomos criados para sentir. Sentir o gosto das coisas. Sentir o prazer das coisas. Como que uma pessoa pode viver sem sentimentos? Me explica.
A pessoa que não sente, ela está com algum problema. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, no passado, a pessoa quando sofria, por exemplo, uma lepra, então apareciam manchas no seu corpo. E uma das coisas que se faziam, eu acredito que era assim, tentava ali aonde aparecia a mancha, colocar, sei lá, algo quente ou espetar para ver se a pessoa sentia alguma coisa. Então, se ela não sentisse nada, é porque ela estava realmente com um problema sério, que seria a lepra, né? Eu creio que é mais ou menos isso. Porque quando a pessoa não sente, é porque ela não está viva. Os vivos sentem. Você sente amor pelas pessoas. Você sente amor pelo Pai. Você sente alegria. Por exemplo, o fruto do Espírito Santo é paz, né? Você sente aquela paz, ou um estado de espírito, como seja. Sente alegria. O amor, embora ele seja um dom, mas você sente amor. Você ama. Como que a pessoa pode dizer, eu tive um encontro com Deus, uma experiência com Deus, mas o que você sentiu? Não senti nada. Mas então como que você pode explicar esse encontro se você não sentiu nada? E quando somos alcançados pela graça, nós sentimos sim. Puxa vida, nós sentimos coisas boas. Sentimos também a dor. Aliás, sentir dor é importante, porque quando você sente uma dor é porque alguma coisa não está boa, não está bem. E aí a pessoa vai e procura um médico. Você sente a falta das pessoas, você sente saudade, você sente vontade às vezes de sorrir, você sente às vezes vontade de amar, ser amado, vontade de fazer carinho, receber carinho. Você sente, puxa vida, prazer nas coisas, no sentimento. Jesus sentia misericórdia, compaixão. Aquela mulher que fora curada do fluxo de sangue, ela sentiu no seu corpo estar curada. Coração que Deus nos deu para sentir. Que beleza, que coisa boa. Não tenha medo de sentir. Você está vivo, então sinta. E não tenha medo também de expressar os seus sentimentos, tá bom? Fica aí essa reflexão. Eu tenho vivido muito aqui dentro desse carro. Às vezes vou para casa para dormir, para descansar um pouco, mas fico aqui dentro desse carro 12 horas por dia, às vezes mais, 14 horas por dia, trabalhando e meditando, sentindo a natureza, sentindo a beleza da vida, sentindo também a brevidade da vida, sentindo também o que é importante, o que não é tão importante, o que é essencial, o que não é tão essencial. Quando você vive assim, volta a repetir, as coisas ficam mais leves. Você não se preocupa muito com o que as pessoas elas pensam, elas falam, elas comentam, elas deixam de comentar. Você apenas sente uma paz tão grande que é algo maravilhoso. E aí você vive essa paz. Isso é começar a viver o reino de Deus aqui neste mundo. Bom, fica aí essa reflexão. Desejo a todos, que Deus continue lhe abençoando. Um forte abraço. E se você sentir
você sente um desejo de nos ajudar de alguma forma, de alguma maneira, se você deseja fazer uma contribuição voluntária, tem aí na descrição do vídeo como você pode fazer, tá bom? Eu sei que muitas pessoas deixaram de apoiar, outras pessoas deixaram o canal, enfim, não tem problema. Nós estamos em paz, isso que é importante, tá bom? Forte abraço e vamos em frente.